Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas da Voz da América. Continuamos a trabalhar em casa porque queremos também contribuir para que a Covid-19 não se propague. Em termos de destaque nesta emissão de 15 de julho de 2020, aqui nos Estados Unidos, Donald Trump anuncia fim do tratamento especial a Hong Kong. Em Angola, ativistas protestam sábado contra aglomerados de famílias desalojadas em Benguela. Em Moçambique, a sociedade civil defende conversações com o líder da autoproclamada junta militar da Renamo, Mariano Nhongo. Antes de avançarmos para as notícias, recordar que a sexta-feira a Voz da América traz sempre o programa Angola Fala Só. E esta semana teremos como convidada Soraya Santos, da startup Inzoiami, focada na valorização do pano do Congo. Teremos também Edilson Pires, da startup EP Drones, focada em soluções tecnológicas para agricultura e engenharia civil. Tal como podem perceber, o destaque é empreendedorismo em Angola, oportunidades e desafios. E quando falamos de startups, muitas vezes lidamos com os mais novos, com os jovens que seguem também a ter o seu destaque na economia de Angola e não só. Em termos de participação, a sua participação, ainda não temos o programa nos estúdios em Washington, a sua participação continua a ser por via do WhatsApp. O nosso número do WhatsApp é o +1 908 652 4584 e pode mandar as suas questões para este número que serão respondidas por estes empreendedores que farão parte do programa Angola Fala Só da Voz da América. Um olá a Leocádia Dias e ao Lau Kassama, que está um em Paris, um outro em Viena. Começamos hoje com destaque europeu, já está ali o Mamad Iqbal, mas vamos já para as notícias. Teremos no final do nosso programa também o habitual destaque, aquilo que é trending em termos de notícias que passam na internet. Começamos hoje aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump anunciou ontem o fim do tratamento especial ou preferencial a Hong Kong por parte de Washington e disse ter assinado a lei de sanções para penalizar funcionários chineses que aplicarem as novas regras de segurança da antiga colónia britânica. A liberdade lhes foi tirada, os seus direitos lhes foram tirados, acrescentou o presidente americano Donald Trump. A nova lei americana autoriza sanções contra autoridades chinesas e a polícia de Hong Kong, vistas como um impedimento à autonomia daquela cidade. Além disso, de forma crucial, prevê aplicá-las a qualquer banco que faça transações importantes com eles. Em comunicado, a Casa Branca reconheceu as suas preocupações de que a lei de autonomia de Hong Kong, um passo adiante mais rigoroso a uma lei do ano passado, limite a capacidade do presidente para renunciar às sanções. Ainda aqui nos Estados Unidos, estamos em ano eleitoral, o candidato presidencial democrata Joe Biden propôs investir 2 trilhões de dólares para combater as mudanças climáticas e reduzir as emissões de carbono da energia elétrica para zero até meados da próxima década. O plano climático, segundo Biden, constitui um plano de criação de empregos com foco na atualização de infraestrutura do país, com recurso à eficiência energética e carros elétricos. A proposta de democrata também inclui incentivos para que a indústria automobilística aqui dos Estados Unidos construa veículos movidos a eletricidade e menos poluidores. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América. Notícias que passamos aqui também pode encontrá-las na nossa página da internet, no nosso Facebook, no nosso Twitter e também no nosso Instagram. A nossa referência é simples, basta escrever VOA Português, Voa Português. E falando de voos, vamos agora voar até Angola. Ativistas cívicos angolanos promovem no próximo sábado, dia 18, uma manifestação contra o que chamam de aglomerados das mais de 100 famílias alojadas do bairro das Salinas, arredores da cidade de Benguela, quando o governador provincial Rui Falcão
diz que o assunto foi entregue às autoridades competentes. 3 semanas após as demolições de casas, escola e posto de saúde, o espectro de contaminação comunitária da Covid-19 em Angola serve de pretexto para uma manifestação que tenciona igualmente repudiar a condenação dos 3 ativistas que filmavam tal cenário. A ativista Sara Paulo, à frente de uma organização que espera colocar centenas de cidadãos nas ruas de Benguela, é contra a ocupação ilegal de espaços, mas lembra que a administração municipal inverteu os papéis, chegando a ignorar a fase da pandemia. E ela disse: primeiro devia identificar os responsáveis pela venda dos terrenos, obrigá-los a indemnizar as famílias e depois demolir. Não foram criadas condições, agora que estamos em pandemia, vê-se 3 a 4 famílias num quarto, sem higiene, aí é impossível a prevenção. Alerta da ativista angolana Sara Paulo de Benguela. O secretário provincial da UNITA, o segundo partido, ou melhor, o segundo partido com melhor representação parlamentar em Angola, isso sim, Abílio Kaunda, disse que o histórico indica que as Salinas foram sempre um bairro habitado, pelo que não devem ser vistas como reserva fundiária do Estado. O Dr. Agostinho Neto dizia que o mais importante é resolver os problemas do povo. Então, esse é o nosso povo ao relento numa escola, porque quem deve resolver este problema não o faz. Para onde vão depois da pandemia? Pergunta o secretário provincial da UNITA, Abílio Kaunda. À procura da resposta, a Voz da América questionou o governador provincial Rui Falcão, que disse que o assunto está a ser tratado pelas entidades competentes. Na mesma ocasião em que passou revista aos 3 anos em Benguela, o Rui Falcão afirmou que a população continua a ser o foco da sua ação. Mais notícias de Angola. O país vacinou mais de 1 milhão de crianças contra a poliomielite, sob fortes medidas de prevenção contra a Covid-19, diz a Organização Mundial da Saúde. A vacinação, que foi sob a observância rigorosa das medidas de prevenção da Covid-19, teve lugar durante 4 dias em 5 províncias de Angola. Foram vacinadas cerca de 1 milhão e 200 crianças, 200 mil crianças menores de 5 anos de idade, com a vacina polioral monovalente tipo 2. Uma nota da Organização Mundial da Saúde diz que a vacinação, ou melhor, a campanha de vacinação contra a poliomielite, a primeira após o governo ter suspendido as atividades de imunização em massa por obediência ao estado de emergência decretado em março devido à pandemia da Covid, terminou com a repescagem de crianças não vacinadas durante o final de semana nas províncias de Cunene, Huila, Huambo, Cuando-Cubango e Namibe. O representante da OMS em Angola em exercício, Dr. Javier Arumbaro, disse que temos de continuar resilientes nos nossos esforços de vacinação para garantir a imunização de todas as crianças angolanas. Isto, disse ele também, apesar das limitações impostas pela Covid-19. Angola, recordamos, recebeu em dezembro de 2015 o seu estatuto de país livre de poliovírus selvagem, mas atualmente é um dos 15 países da região africana que está a sofrer surtos de poliovírus derivado de vacinas em circulação, uma forma rara de vírus que afeta as populações não imunizadas e subimunizadas que vivem em áreas com saneamento inadequado e baixos níveis de imunização contra a poliomielite. Falando de Angola, recordar, tal como havia dito no início, à sexta-feira temos sempre o programa Angola Fala Só. E esta semana trazemos empreendedores ligados a startups. Soraya Santos, da startup Izuyami, focada na valorização do pano do Congo. Edmilson Pires, da startup Epidrones, focada em soluções tecnológicas para a agricultura e engenharia civil. Tal como pode notar pelos nomes que apresentamos, o assunto é evidentemente o empreendedorismo em Angola, oportunidades e desafios. E porque nós não podemos trabalhar nos estúdios em Washington, a sua participação ainda é bem-vinda e, sobretudo, por via do WhatsApp. Então, qual é que é o número do WhatsApp da Voz da América? É simples. Mais 908-652-4584. Continuamos neste Washington fora de horas da
Voz da América, creio que é momento de espreitar aqueles nossos amigos que nos seguem aqui no Facebook, que também fazem os seus comentários daquilo que é este programa. Hoje é um daqueles dias que o meu telefone decidiu, o outro telefone decidiu fazer a greve, mas vou dizer alô ali à Ana Guedes, que está a seguir o programa. Ela que mais adiante na nossa emissão de rádio vai trazer certamente um dos temas da nossa reportagem, na nossa cobertura dos assuntos americanos, africanos e também do mundo. Vamos continuar com mais notícias e agora a Moçambique. Esta quarta-feira, em Sofala, foi retomado o julgamento de 6 indivíduos acusados de conspiração contra a segurança do Estado por via de uma alegação de apoio logístico à autoproclamada junta militar liderada pelo general da Renamo, Mariano Nhongo, que faz ataques no centro do país. Entre os acusados, Sandura Ambrósio, ex-deputado da Renamo, tido como financiador, e António Bauás, que foi membro da Assembleia Provincial de Sofala, que é acusado de recrutar jovens para ingressar às fileiras da junta militar de Mariano Nhongo. Temos detalhes sobre a situação no centro de Moçambique na nossa página da internet www.voaportugues.com. Continuamos a falar de Moçambique e ainda esta situação no centro de Moçambique. Membros da sociedade civil sugerem um diálogo com Mariano Nhongo, líder da autoproclamada junta militar da Renamo, a fim de acabar com os ataques que ainda se registram na zona centro do país. O último ataque conhecido naquela região aconteceu nesta terça-feira e foi contra um centro de saúde em Gondola, província de Manica. Délcio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária de Moçambique, sugere a integração dos homens da referida junta militar no processo de desmobilização, desarmamento e reintegração. Alfazema diz que é consensual que os moçambicanos não estão interessados em conviver com situações de ameaça de paz, com situações de instabilidade. Daí a necessidade, diz ele, de compreender quais são as razões que movem o Sr. Mariano Nhongo a ficar no mato, quais são as suas reivindicações e preocupações. Infelizmente, lamenta Alfazema, há o facto de Nhongo não ser uma pessoa aberta ao diálogo. Nas suas aparições esporádicas, Mariano Nhongo recusa a liderança do Suf Mamad, que por seu turno, neste caso o Suf Mamad, desvaloriza as afirmações do seu membro. Por outro lado, a sociedade civil levanta dúvidas sobre o processo de desmobilização dos homens armados da Renamo pelo facto de que nem todos os homens armados estarem a aderir ao programa por os programas oferecidos não serem sustentáveis. O analista político Arsénio Zunguzi diz que os projetos que os guerrilheiros da Renamo tiveram em 1994 não produziram empresários por falta de acompanhamento. Quanto ao processo em curso, Zunguzi questiona: dos 5.000 homens por desmobilizar, quantos são oficiais superiores generais que podem ter salário condigno? A maioria dos reintegrados da Renamo, diz Zunguzi, terá um salário que não é condigno para ninguém viver. Para que este processo tenha sucesso, diz Alfazema, da organização não governamental, devem ser feitas ações para evitar que os homens jovens sejam aliciados a associar-se a grupos que não tenham agenda clara. Mas José Manteigas, porta-voz da Renamo, disse que estes projetos em curso satisfazem os guerrilheiros e o facto de já não haver perseguição fará com que eles abandonem a via armada da reivindicação. Qual é que é a sua opinião em relação a esta situação no centro de Moçambique? Moçambique que tem uma outra situação mais a norte, com um grupo insurgente de orientação islâmica, segundo vários estudos, que já fez pelo menos mais de 1.100 mortes, uma situação que coloca Cabo Delgado também em instabilidade. Qual é que é a sua opinião? Como é que o país pode sair desta situação? De Moçambique passamos para a Guiné-Bissau, sem antes dizer um olá ao Adlauder Falcão, que está em Luanda, Angola, e ao Sitoy Lichek, que é um jovem jornalista de Nampula, Moçambique, que também segue o nosso Washington Fora de Horas. Um pedido só: partilhem este Washington Fora de Horas, porque queremos chegar a mais locais. Vamos agora a Guiné-Bissau.
A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, enviou uma carta ao presidente deste país, Umaro Sissoko Embalo, a felicitá-lo pela aprovação do programa do governo liderado por Nuno Nabian. A carta é assinada pelo chefe de Estado do Níger, Youssoufou Mahamadou, que assume a presidência rotativa da CEDEAO e nela exorta Umaro Sissoko Embalo a continuar a trabalhar em conjunto com todos os filhos e filhas da Guiné-Bissau para garantir a paz e estabilidade necessárias para o desenvolvimento econômico do país. O presidente do Níger garante também apoio ao CEDEAO à conclusão do processo de reformas constitucionais já em andamento na Guiné-Bissau. Também sobre a Guiné-Bissau, o presidente da Comissão Instaladora da Associação dos Combatentes da Pátria, Brandão Bulo de Malta, denuncia a situação dos combatentes, que é muito vulnerável, tendo em conta as dificuldades que enfrentam, bem como o tratamento que têm recebido dos sucessivos governos. Não é possível que até agora os combatentes não tenham a dignidade que merecem. Chegou o momento de o governo virar a sua atenção para os combatentes da liberdade, disse Bull da Malta. Em reação, o secretário de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria da Guiné-Bissau, Augusto Nhanga, prometeu que trabalhará duro, é uma citação, para apresentar propostas junto do governo para a recuperação das cooperativas dos combatentes da liberdade da pátria em estado avançado de degradação. Uma mensagem que nos chega de Angola é do Domingos Otávio Clementino Cardoso, diz Olavoa, diz que acompanha o Washington fora de horas a partir do Zango 3 em Angola. Como é que está a situação aí no Zango 3 em relação a esta preocupação do mundo que é a Covid-19? Também um grande abraço ao Diogo Milagre que nos acompanha de Moçambique, mas eu vou voltar para notícias. Já passamos a notícia de Moçambique e agora vamos a Cabo Verde. Cabo Verde cancelou o apoio financeiro que iria alocar a 43 projetos culturais este ano e a verba que era para o Festival Internacional de Teatro Mindalacto devido à Covid-19. Isto foi anunciado pelo Executivo. No âmbito do Orçamento Retificativo de Estado, lamentaram a necessidade de cancelar o apoio financeiro atribuído aos 43 projetos culturais selecionados através do concurso público referente ao edital de financiamento para o ano 2020, diz uma nota do do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas de Cabo Verde. Segundo a instituição, os projetos afetados são das áreas de performativas, artes visuais, artes aplicadas e de artesanato. Cabo Verde, recordamos, tem um total, em termos de acumulado da Covid-19, de 1.779 casos, isto desde 19 de março, e já registrou 19 óbitos, mas a boa notícia é que 850 pessoas já foram recuperadas. Depois de estarmos pelos lados da África Ocidental, em Cabo Verde e Guiné-Bissau, voltamos para a região austral de África e vamos à África do Sul. Um busto de bronze num parque da cidade do Cabo, em homenagem ao imperialista britânico do século XIX, Cecil Rhodes, foi decapitado, disse o governo sul-africano nesta quarta-feira. Supremacista branco, Rhodes fez fortuna com a mineração e áreas colonizadas de territórios da sul de África em nome da coroa britânica. A estátua está localizada no memorial das encostas do Table Mountain, o famoso Table Mountain da cidade de Cabo, e é a mais recente estátua emblemática do colonialismo ou da escravatura a ser atacada desde que as manifestações dos Black Lives Matter incluíram após o assassinato do negro-americano George Floyd por um polícia branco em Minneapolis em maio deste ano. Recordar que o Memorial Rhodes foi construído em 1912, a estátua foi vandalizada pela primeira vez em 2001, quando foi pintada com tinta vermelha, e novamente em 2017, quando o nariz foi cortado. Mais abaixo, nas encostas da montanha da Universidade de Cabo, esta estátua foi removida em 2015 durante protestos Rhodes Must Fall. Rhodes formou a empresa Diamantes de Beers, uma das grandes do país, na África do Sul, e usou a sua riqueza para escavar o território da Rodésia, agora Zâmbia e Zimbábue. Recordar que havia duas Rodésias, de facto, um mais a sul e o outro do outro lado. Continuamos com notícias da África do Sul. Os credores da South African Airways aprovaram ontem um plano de reestruturação da companhia aérea deficitária, disse um dos seus administradores. Com tal medida, a companhia pode evitar, por enquanto, a liquidação.
O administrador civil Dongwana escreve a Reuters, diz que o plano de resgate da South African Airways havia sido aprovado por 86% dos votos. Philip Sanders foi nomeado chefe interino da companhia e vai liderar a recuperação. O Daily Maverick escreve que, como parte do referido processo, a companhia deverá pagar na totalidade os bancos credores uma dívida de 16,4 bilhões de randes. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América, enquanto nos espreito os nossos amigos na nossa plataforma Facebook. Aliás, dizer que este Washington Fora de Horas da Voz da América está também no YouTube, pode seguir-nos lá e também deixar o seu comentário, porque nós queremos esse comentário para, acima de tudo, trazer mais notícias e melhorar também o nosso trabalho. E vamos agora a algumas notícias que dão esperança neste tempo da Covid-19, notícias positivas sobre os testes iniciais da potencial vacina para a Covid-19, desenvolvida pela Oxford, Universidade de Oxford, para a biofarmacêutica AstraZeneca, podem ser anunciadas na quinta-feira, escreve a agência de notícias Reuters. O projeto iniciou a fase 3 dos testes em seres humanos para avaliar como a vacina funciona em grande número de pessoas com mais de 18 anos, incluindo no Brasil, mas ainda não informou os resultados do ensaio da fase 1. Os criadores da vacina disseram no início deste mês que estão encorajados pela resposta imune que viram nos testes até agora. Ontem foi anunciado que uma vacina experimental da Moderna para a Covid-19 se mostrou segura e provocou respostas imunológicas em todos os 45 voluntários saudáveis no estudo da fase inicial, reportaram pesquisadores dos Estados Unidos. Nenhum dos voluntários do estudo teve efeitos colaterais, mas mais da metade relatou sentir reações suaves ou moderadas, como fadiga, dor de cabeça, calafrios, dores musculares ou dor no local da injeção. Esses efeitos são mais prováveis após a segunda dose e em pessoas que receberam a dose mais alta, reportou a equipa da publicação New England Journal of Medicine. Recordar que há várias vacinas que estão a ser desenvolvidas para combater a Covid-19 e há uma esperança que pelo menos até o próximo ano poderá haver uma vacina, mas a propósito da Covid-19, convido a ir à nossa página da internet ou mesmo aqui no Facebook, mas só depois disto acabar, para ver uma entrevistas que temos com vários médicos, também cientistas do continente africano que falam daquilo que é a resposta do continente africano à Covid-19. É um programa especial que a Voz da América fez. Basta abrir o Facebook da Voz da América, é a primeira coisa que aparece, como quer dizer, estou aqui, assista-me. E agora vamos a notícias de outras partes do mundo, do continente africano. Na Somália, o comandante do exército, o general Odoa Yusuf Rajé, sobreviveu a um ataque com carro-bomba contra a caravana na qual seguia, deixando deixando 2 pessoas feridas. O porta-voz do exército, Abirkane Ali Aksir, disse que as forças de segurança atiraram e mataram o motorista antes que o carro-bomba fosse detonado e responsabiliza o grupo Al-Shabaab pelo ataque. O governo da China acusou hoje o Reino Unido de conspirar com Washington para prejudicar as empresas chinesas após Londres ter banido o grupo chinês Huawei da infraestrutura de redes da 5ª geração do Reino Unido. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Shuying, afirmou que, sem qualquer evidência concreta, o Reino Unido apontou riscos sem fundamento como desculpa e cooperou com os Estados Unidos para discriminar, suprimir e excluir empresas chinesas em resposta à decisão do Reino Unido de, a partir de 1 de janeiro de 2021, proibir a compra de qualquer novo equipamento 5G, 5G da Huawei por operadoras de telemóvel britânicas. Ao Alberto Zico, boa tarde, equipa da VO, obrigado. O Alberto Zico é um top fã e tem para isso o selo. Na Alemanha, a polícia descobriu 31 pessoas escondidas no interior de um caminhão frigorífico que tinha cruzado a fronteira com a República Checa em direção a Dresden. A polícia indicou que o caminhão apresentava uma matrícula turca e transportava uma carga de fruta e vegetais
entre a qual se escondiam os migrantes. A polícia ainda não forneceu detalhes sobre as condições de saúde em que se encontram os migrantes escondidos no caminhão frigorífico e desconhece-se igualmente a nacionalidade das 31 pessoas. Dezenas de imigrantes que são traficados através de veículos pesados de mercadorias para entrar na União Europeia perdem vida durante esse trajeto. E agora, quando caminhamos para o final, vamos ver o que está a bater na internet. O Twitter, a propósito do Twitter, tivemos uma conversa eu e a Mayra sobre isso. Eu achava que o Twitter havia sido criado este mês, não é? Em julho de 2006. Na verdade, foi registrado em março de 2006, mas começou a ir para o ar em julho, dia 15 de julho de 2006. Faz quantos anos? Faz 13 anos? Faz 13 anos ou 14? Faz 14 anos que o Twitter está no ar. O Twitter, como sempre, é a fonte onde encontramos todo tipo de controvérsia. Hoje, um dos assuntos mais populares é a demissão de Nick Cannon, o ator ex-marido da diva Mariah Carey. Cannon foi demitido da rede televisiva CBS, que responsabiliza o ator pela propagação de teorias de conspiração e comentários antissemíticos. A CBS diz que o apresentador de longa data do programa Wild 'N Out falhou ao não se ter desculpado por tais comentários. Numa nota mais divertida, e no mundo do rap vem a batalha mais esperada dos últimos tempos. Esta está mesmo trending hoje, o anúncio da batalha de rap entre o lendário Snoop Dogg e o rebelde DMX. Os fãs do rap old school não vão dormir até o dia 22 de julho, que é o grande dia para essa batalha. Acordar, dia 22 de julho, a batalha entre o Snoop Dogg e o rebelde DMX, os fãs da old school, isto do rap, quero imaginar aqueles disc jockeys que também gostam da música rap, vão ficar a seguir esta batalha entre o lendário Snoop Dogg e o rebelde DMX. No Google, um assunto mais sério. O nome Chrissy Teigen, mulher do músico John Legend, domina as pesquisas neste motor de busca neste 15 de julho, depois de terem surgido várias teorias de conspiração a alegar que a modelo e chefe de cozinha está envolvida no caso Jeff Epstein, relacionado com o tráfico de mulheres. A modelo diz ter apagado mais de 60 mil tweets por estar preocupada com a segurança da sua família em meio a essas acusações que ela diz perentoriamente serem falsas. No Facebook, nessa plataforma em que nós estamos, um post da página Happy Man Strong está a dominar as publicações populares. A Happy Man Strong partilhou a foto de um menino de 6 anos com a sua irmã mais nova. O menino tem a cara com uma cicatriz enorme, com pontos ainda à vista, 90 pontos, resultado de ter se metido entre a sua irmã e um cão que a tentava atacar. Este post mexeu com muita gente, especialmente pela coragem do menino, cuja metade da face ficará marcada para sempre. Cerca de 300 mil pessoas partilharam e mais de 82 mil pessoas comentaram. No Instagram, vamos falar de milhões de gostos que aparecem no Instagram. Hoje, 3 celebridades dominam os milhões: Kylie Jenner, Justin Bieber e Dua Lipa. Para quem gosta desta plataforma e precisa de dicas para fazer crescer a sua rede de fãs, esses 3 perfis vale a pena visitar. Vale a pena visitar os perfis de Kylie Jenner, Justin Bieber e Dua Lipa. São pessoas que dominam esta plataforma que é o Instagram, onde ali é preciso também exibir as fotos. Eu, que não tenho músculos e nem boa cara, lá não vou. Vamos marcar o ponto final, recordando que o programa Angola Fala Só desta semana traz convidados que vão falar sobre o empreendedorismo em Angola. O tema é exatamente empreendedorismo em Angola, oportunidades e desafios. Os nossos convidados são pessoas que lidam com startups, a Soraya Santos e o Edilson Pires. O nosso número no WhatsApp é o +1 908
652-4584. Angola Fala Só é sempre a sexta-feira. Vamos marcar o ponto final, dizer que eu volto em termos de emissão, a emissão de rádio 19h30 de Moçambique, 18h30 de Angola. O programa começa meia hora antes, é verdade, com um espaço dedicado a Angola, depois segue o espaço dedicado aos Palopes e depois uma última meia hora dedicada a assuntos de destaque. E hoje, por ser quarta-feira, trazemos a página Agenda Africana, na qual volto a aparecer conversando com a diretora executiva da Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica, Eulália Ofumane, que fala sobre os riscos que as mulheres enfrentam nesta época de confinamento da Covid e diz que já há casos que a sua organização teve que intervir para ajudar as pessoas a resolverem e, de facto, também traz uma outra abordagem que tem a ver com aquilo que é o tratamento desses casos de violência em Moçambique, uma violência que não é exclusiva em termos de comportamento. Uma das questões que coloquei a ela é o facto de muitas vezes as pessoas apresentarem a queixa e depois retirarem por temerem represálias. A explicação para o caso de Moçambique é que, uma vez o crime ser público, não se pode retirar a queixa, mesmo que a pessoa tenha o mesmo desejo, o que para muitos ativistas e defensores de direitos humanos é um bom ponto em termos de leis, porque muitas vezes as mulheres temiam represálias e iam retirar a queixa porque os maridos ou os parceiros depois vinham com ameaças e, para não perder o sustento, retiravam a queixa, mas no atual cenário isso não acontece. Mesmo assim, ainda prevalecem lacunas em relação à apresentação e também seguimento, quer pela polícia, quer pelo judiciário, de casos de violência contra a mulher em Moçambique e não só. Um abraço ao Lau Kassamá, que diz que manda uma mensagem que eu não percebo. Depois entro em contato com o Lau Kassamá para perceber o que é de facto a mensagem, porque tem muitas siglas aí pelo meio e não quero cometer a gafe de falhar a tentar decifrar. Um abraço a todos que seguiram este Washington Fora da Horas a partir daqui de Alexandria, em Virgínia. Um dia voltaremos aos nossos estúdios para trazer mais notícias. Um grande abraço, até a próxima.